13 de novembro de 2014, Praça da Igreja Matriz de São Bernardo do Campo. Catadoras e catadores de materiais recicláveis de diversas partes do país se unem para realizar o ato contra a incineração de resíduos sólidos, pela contratação das cooperativas e associações de catadoras e catadores pelas prefeituras, de acordo com o que determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e pelo respeito às organizações de catadoras e catadores enquanto entidades da economia solidária. Mas sabemos que essa não é a realidade das mulheres negras hoje. Então, eu peço que todas marchem, recepcionem as coleguinhas, vão aproveitar para fazer intercâmbio. O povo bem sabe quem é que domina, quem tira do pobre pra subir na vida. Governo e patrão só tem uma missão, a de nos dominar. Nesta praça, no final da década de 70 e início da década de 80, trabalhadores metalúrgicos realizaram grandes manifestações, exigindo melhores salários, condições dignas de trabalho e o fim da ditadura militar. Com a intervenção no sindicato e a proibição de concentração em espaços públicos, as manifestações e a Assembleia dos Trabalhadores foram realizadas na Praça da Igreja Matriz. E a Rua Marechal Deodoro foi tomada por diversas passeatas memoráveis. A essas manifestações se somaram milhares de outras por todo o país. Como consequência dessas mobilizações populares, foi criado um novo sindicalismo brasileiro. Em lugar da ditadura militar, inicia-se a abertura democrática, que continua em processo de aperfeiçoamento. Bem-vindos, catadores, hermanas e hermanos. Hoje, quem está ocupando a praça não são mais metalúrgicos explorados e desrespeitados por patrões inescrupulosos e sedentos por lucros retirados do trabalho, do sangue, suor e lágrimas desses trabalhadores. São os catadores e catadoras de materiais recicláveis do Brasil, uma categoria profissional que, como os trabalhadores metalúrgicos do passado, sofrem exploração, desrespeito e desvalorização. Em lugar dos patrões inescrupulosos, toma lugar essa cultura de desenvolvimento que está enraizada neste país desde 1500, que visa a concentração de riqueza em mãos de poucos e a produção da pobreza e miséria para a maioria da população brasileira. E a cultura da corrupção e do levar vantagem em tudo ocupa um espaço que não permite que as catadoras e catadores sejam reconhecidos e valorizados pelo seu trabalho. A invisibilidade dos catadores e catadoras precisa ter um fim. Isso aqui representa a visibilidade do catador para o Brasil. Quem sabe andar nesta rua vai em frente, pois atrás aqui vem gente, diz o dito popular. Neste ato, convocado pela Secretaria das Mulheres Catadoras de Materiais Recicláveis do Estado de São Paulo, as catadoras e catadores estão manifestando suas revoltas contra inúmeras injustiças das quais são vítimas e estão reivindicando que os prefeitos contratem as cooperativas e catadoras e catadores para realizar a coleta seletiva do município com justa remuneração pelo serviço, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Contratação de serviço, que é um direito nosso, é uma luta, é uma conquista do catador e da catadora de material reciclável. Se o governo e os patrões só nos oprimem, acumulando riqueza e poder, ação direta é a arma que nós temos para fazer justiça, para viver. Ação direta. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei federal em vigor e que deve, portanto, ser cumprida, determina em seu artigo 36º, parágrafo 1º, que o gestor público responsável pela limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deve contratar prioritariamente as cooperativas ou outras formas de associação de catadoras e catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda para realizar a coleta seletiva. Estabelece que os municípios do Brasil realizem a operação da cooperativa
é esse de tirar o lixo daqui? Tanto tempo se passou e ninguém olhou por mim. Eu garanto o pão e o leite. No Brasil, historicamente, quem sempre realizou a coleta seletiva e possibilitou a reciclagem de materiais, beneficiando o meio ambiente, foram as catadoras e catadores de materiais recicláveis. Agora que a lei determina que deve ser realizada a coleta seletiva e a destinação de materiais para reciclagem para promover a sustentabilidade do planeta, alguns prefeitos, em conjunto com grandes empresários, estão constituindo PPPs. Estão tentando excluir os catadores dessa atividade. Isso é um retrocesso, na verdade. Os prefeitos precisam ser melhor instruídos e nós precisamos, na verdade, primeiro, nós estamos com 2.600 municípios ainda que não implantaram seus planos de resíduos. E dentro dos seus planos de resíduos precisa estabelecer o trabalho dos catadores e dentro do trabalho dos catadores a questão da contratação dos catadores. Então, nesse sentido, há necessidade, na verdade, de um grande esforço do governo federal, dos governos estaduais, do Ministério Público fiscalizar para que não seja contratada empresa e sim catadores. O prefeito, que é o único e exclusivo responsável pela gestão de resíduo, não enxerga o catador, dando privilégio às empresas já constituídas e outros interesses que envolvem a não participação do catador no processo. E por que que esses prefeitos primeiro vão conversar com essas grandes empresas? O que tem por trás disso? Será que eles estão pagando aí já as campanhas das próximas eleições? Porque os catadores não têm dinheiro para pagar a campanha de nenhum candidato. Então, por isso que a gente vai procurar. A única questão de resolver é a atuação pura e simples do Ministério Público em defesa da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a participação, como determina a lei do catador, onde a participação do catador no sistema de coleta seletiva e logística reversa é prioridade. E prioridade significa obrigação. Priorizar a contratação das cooperativas de catadoras e catadores, conforme determina a lei, é mudar o modelo de desenvolvimento do Brasil, rompendo com o ciclo vicioso da produção da pobreza e miséria, que visa beneficiar poucos, deixando a maioria da população com desemprego e baixos salários. Por esse motivo, o Brasil, apesar de ser a 6ª economia do mundo, é o 10º país em má distribuição de renda. Que é a luta de todos nós, catadores, catadoras, população, enfim, todos aqueles que estão a favor da nossa luta, do nosso trabalho, a favor da vida e não a incineração! Não, não, não! A incineração! Não, não, não! Outra reivindicação deste ato é que não sejam instalados incineradores de resíduos sólidos no Brasil, que visam mais enriquecer pequenos grupos de empresários do que solucionar os problemas gerados pelos resíduos sólidos. O custo de instalação e manutenção desses incineradores é tão alto que esses empresários ficam bilionários da noite para o dia, com o dinheiro do povo, além de causar danos ambientais, sociais e à saúde pública. Nós somos totalmente contrários a esse processo de incineração que muitas vezes os governos municipais, estaduais e até federal muitas vezes querem implantar no nosso país, né? O que os municípios estão fazendo aí embriagado com promessas da indústria da incineração, é contratando a indústria da incineração e excluindo os catadores, tirando dos catadores um direito que a Lei Nacional de Resíduos lhes patrocina. Outra reivindicação das catadoras e catadores nesse ato é que o poder público municipal respeite as cooperativas enquanto organizações autônomas de trabalhadores da economia solidária. A economia solidária é uma alternativa de desenvolvimento para a sociedade, cujos princípios são autogestão,
democracia, solidariedade, cooperação, comércio justo e consumo solidário. A Prefeitura de São Bernardo do Campo está querendo tirar nós catadores de material reciclável para colocar num galpão alugado pela PPP, que é uma empresa privada. E nós, catadores, temos uma grande preocupação, porque não sabemos para quem vamos prestar serviço. Se é para a Prefeitura, se é para a PPP ou se é para a população. Isso deixa a gente com muitas dúvidas. Nós não queremos ser contratados por empresa, nós queremos de fato ser trabalhadores contratados diretamente com as prefeituras. Isso daí acaba, não tem mais cooperativa. Que cooperativa vai ter com um monte de gente querendo mandar na gente? Porque na cooperativa não tem quem mande. Nós queremos ser contratados, nós vamos fazer o nosso serviço, quem vai fazer a autogestão somos nós. O ato contou também com o apoio e participação do Sindicato dos Professores da Rede Oficial de Ensino do Estado de São Paulo, do Fórum Paulista e Brasileiro de Economia Solidária e de outros sindicatos e movimentos sociais. Eu sou o Gaúcho, eu estou diretor de saneamento e meio ambiente do Sintaema. É o maior sindicato do Brasil em saneamento, representa os trabalhadores da Sabesp e nós estamos aqui para manifestar a solidariedade a esse movimento. Os professores têm por obrigação apoiar toda e qualquer proposta que tem uma conotação pedagógica. O problema do meio ambiente, o problema dos catadores, o problema da economia solidária, a problemática da invisibilidade desse setor na sociedade, ela é necessária que os educadores se posicionem defendendo concretamente essa luta, essa manifestação. Então assim, nós precisamos que mais pessoas se juntem ao movimento, tenham mais informação do que é a coleta seletiva, o que está acontecendo hoje no mundo na questão ambiental, que está ligado a isso. Essa é uma proteção da vida, é uma proteção da nossa existência, que esse pessoal simples e maravilhoso de formação está dando uma lição para aqueles muitos estudados que não entenderam. É isso aí. É fundamental que os catadores se apresentem cada vez mais à sociedade, aos governos, né, se coloquem publicamente ante a sua causa, né, seja ela por trabalho e renda, seja pela defesa do retorno dos recursos minerais, vegetais que estão nos produtos pós-consumo para a cadeia produtiva, né? Essa defesa é deles, mas também é nossa. Catador de norte a sul e de atolar, nessa marcha sem parar. Caminhar é resistir e se unir é reciclar. E a quem digo catador de norte a sul e de atolar. Nessa marcha sem parar, caminhar é resistir e se unir é reciclar. Mas há quem diga olê, 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 olá, catador de norte a sul e de acolá, nessa marcha sem parar. Eu estou sentindo verdadeiramente, com todo o estado aqui presente, isso está maravilhoso. Eu já encontrei com pessoas de várias cidades dentro do nosso estado, e aí eu vou me sentindo cada vez mais feliz, grande. A luta dos catadores hoje da região ABC é a luta do movimento nacional, que é a luta do quê? Da autonomia do trabalho, da autogestão, do reconhecimento pelo trabalho, da não incineração. Então é uma luta dos catadores, né? Não é de um grupo específico, e sim de uma categoria, que é a categoria do Movimento Nacional dos Catadores. Precisamos mostrar para todos os prefeitos do Brasil que nós não podemos permitir a queima de produto sustentável. Mara, qual que é a sua avaliação desse ato? Eu achei que esse ato foi uma coisa muito importante, eu achei que esse ato foi muito participativo, acho que a gente conseguiu mandar a mensagem que a gente queria sobre os incineradores, sobre a importância da mulher na coleta seletiva. Qual é a expectativa daqui para o futuro? Olha, minha expectativa para o futuro é que as pessoas aprendam a respeitar os catadores cada vez mais, porque nós avançamos, mas a gente ainda existe muito preconceito em cima do nosso trabalho. A minha esperança é que para o futuro não seja um futuro que não exista catador,
porque nós fazemos parte dessa história, sempre houve catador a vida inteira. Antigamente chamavam a gente de homem de saco, hoje chamam a gente de ambientalista, alguns chamam de catadores. E eu acho que a minha esperança para o futuro é que continue existindo coleta seletiva, porque eu acho que a coleta seletiva é importante não só para nós brasileiros, mas para o mundo inteiro, porque quando a gente fala de coleta, a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de pessoas, de vida, de seres humanos. E eu acho que a Secretaria vai caminhar junto com a gente para fazer com que essa discussão avance cada vez mais no nosso meio político e no dia a dia, para as pessoas que não conhecem a nossa história. Essa marcha sem parar, caminhar é resistir.